Olá, a partir de agora nós falamos ao vivo. Esta é a segunda entrevista com o candidato Renato Paiva da coligação Nova Opção. Segunda entrevista, próxima semana teremos a última desta série de 8 entrevistas e na semana seguinte, dia 2 de outubro, o debate no auditório da OAB com os 4 candidatos a prefeito de Verginha. Acompanham o candidato Renato Paiva, o candidato a vice, Carlão, os assessores Lorival Donizete de Oliveira, Alexandre Prado, Miguel Nicásio e Ana Gabriela Abreu. Nós agradecemos o patrocínio das empresas Forfan, Piscina e Companhia, Grafe Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV e Jetcom Engenharia. Boa noite, candidato. Boa noite, Matheus. Passado já a primeira semana, primeiro mês, né, de campanha, quando nós estivemos aqui da primeira vez, estava praticamente no início da campanha. Agora, decorrido já mais de um mês, como é que está a rotina do candidato? É uma rotina doida, Matheus. É desgastante, né? Psicologicamente, financeiramente, fisicamente. Você levanta às 6 da manhã, já com uma agenda programada. Você trabalha até meia-noite, isso quando não tem gravações ainda para serem feitas. Então, o desgaste e a correria é muito grande. Bem, outra diferença da primeira vez que nós conversamos aqui para agora foi justamente o início do horário eleitoral. O candidato acredita que depois dos primeiros resultados, o tom da campanha subiu, o que é até natural, porque agora já está afunilando, né? Já está terminando a campanha propriamente dita. É verdade, as coisas vão acontecendo, a gente vai conhecendo a realidade da cidade de uma forma mais aprofundada, porque no início de uma campanha você é candidato, por quê? Porque você acredita que você pode fazer alguma coisa de melhor para a sua cidade. O seu grupo acredita que a cidade merece um pouco mais. À medida que você começa a andar pela cidade, você começa a analisar as contas públicas, que você começa a ouvir as pessoas e o próprio funcionalismo, as questões vão pegando um patamar diferenciado. Você se aprofunda nas questões e a gente começa a ver que realmente a cidade merece muito mais. A prefeitura é uma empresa do povo, né, que presta serviço para o povo e tem uma arrecadação muito boa. O PIB de Varginha é muito bom e o PIB per capita também é muito bom. Significa que nós teríamos que ter a melhor prestação de serviço público da região. E não é o que acontece. Então nós temos um problema de gestão. A pessoa que assume uma prefeitura do porte de Varginha, uma empresa com 3 mil funcionários, com um orçamento de 290 milhões, 280 milhões para o ano que vem, precisa ter noção de gestão. Precisa ter correção, precisa ter visão, precisa ter comprometimento, precisa gostar de Varginha e querer fazer alguma coisa de boa pela cidade. A gente acabou de ver a segunda pesquisa do IBOP e queria que o candidato avaliasse o seu desempenho e a pesquisa de uma forma geral. Madeira, você pode observar que as campanhas são campanhas fortes. Tem as empresas de alguns adversários políticos, né? Elas são empresas que não trabalham por menos de cifras de 6 dígitos, né? A nível de zeros, né? De 7 dígitos, R$1 milhão. São empresas. Dá para você olhar a qualidade, né, da filmagem, dos equipamentos, a quantidade de placas, de som. Por mais que você corra atrás, por mais que você queira fazer alguma coisa, é um pouco pesado, né? Mas mesmo assim eu estou muito satisfeito, porque os números, né, dessa última pesquisa mostram que eu tive um crescimento acima de 45%. Foi o maior crescimento, ninguém teve esse nível de crescimento. E a rejeição minha continuou no mesmo patamar, sendo que a rejeição dos outros, algumas chegaram a dobrar. Então mostra que eu tenho feito uma campanha tranquila, mostrando para a população coisas críveis,
a população vem acompanhando e eu venho sentindo isso na rua. Então, na verdade, eu vou manter esse meu ritmo de campanha, manter compromisso com a sociedade verginense, né? Colocando as verdades, colocando o que eu acho que está correto e o que eu acho que precisa ser melhorado. E eu acho que a campanha deve ser assim. O tom da campanha meu vai ser esse, um tom propositivo. Bem, nós estamos recebendo várias perguntas, vamos passar para as perguntas dos leitores, lembrando que elas podem ser feitas pelos perfis do blog no Twitter, no Facebook, pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br ou pelo SMS 35 8859 6919. Primeira pergunta, Paulo Gabriel. Em vista da experiência do candidato no setor industrial, gostaria de saber se pretende implantar em Varginha condomínios industriais para pequenas empresas e como seria este projeto. Com toda certeza. Varginha é uma cidade que tem um equilíbrio do desenvolvimento muito bom. É uma cidade que tem um agronegócio forte, que tem um sistema de prestação de serviço forte, que tem um bom comércio, um comércio muito forte que recebe toda a região e que tem uma indústria relativamente forte. Ela tem uma mão de obra na área da metalurgia que é praticamente exemplo a nível nacional. Nós precisamos aproveitar essas coisas e dar oportunidade para essas pessoas que possuem experiência, que possuem conhecimento e que querem montar seus pequenos negócios. É uma coisa que já deveria estar acontecendo em Varginha há muito tempo. Você criar incubadoras, porque isso já foi incipiente em Varginha, mas essa ideia praticamente morreu. Nós precisamos criar incubadoras e fomentar o crescimento dessas pequenas empresas. Mas além disso, Varginha precisa ser mostrada. Varginha tem uma logística invejável, tem um sistema de qualificação de mão de obra muito bom, tem uma estrutura hospitalar boa, uma estrutura universitária, de clubes. Qualquer pessoa que venha morar em Varginha se sente bem. É uma cidade bonita, que ainda não tem criminalidade, e ela é próxima dos grandes centros. E ela tem o maior diferencial de todos, que eu ajudei muito que ele se mantivesse em Varginha, que é o Porto Seco. E existe um investimento no intermodal, e eu cheguei a ajudar também na reforma do aeroporto, solicitando verbas para reformulação e ampliação do nosso aeroporto, para que ali a gente possa ter a carga aeroviária, a linha de trem que poderá chegar até lá e a parte rodoviária. Então, seria o maior diferencial de uma cidade do interior do Brasil. E Varginha precisa explorar isso. Então, nós temos toda a condição de ser cidade modelo na geração de emprego e da instalação de indústrias. Ainda assim, eu não fico satisfeito com isso. Eu quero também incrementar o comércio de Varginha. Nós precisamos revitalizar o centro de Varginha. Por quê? Varginha já é uma cidade receptora das pessoas que vêm aqui buscar sua forma de visitar o comércio. Precisamos revitalizar o centro de Varginha, não está preparado para receber essas pessoas, inclusive com relação a estacionamento, com relação a trânsito. Nós precisamos também valorizar as empresas prestadoras de serviço. Então nós temos um programa e que a gente quer implantar para geração de emprego nas pequenas empresas, de incentivo. A empresa com até 10 funcionários que realmente gerar um emprego a mais, ela vai ter incentivos no IPTU e nós vamos criar parcerias para que ela tenha incentivos em treinamento. Temos também a ideia de trazer e de buscar no governo do estado, através do programa Acesso a Minas, o asfaltamento daquela região ali da Prolo Minas, passando pela Flora até Fernão Dias. É um trecho muito curto e que seria de grande utilidade para a cidade de Varginha. E ali já tem a linha férrea. Seria um local extremamente interessante para instalar determinado tipo de indústria. Então nós temos um programa de geração de emprego, de instalação de empresas, que favorece todos os setores, né, da economia. Perfeito. Outra pergunta, leitor Ricardo Ribeiro. Como o candidato pretende tratar a questão dos funcionários públicos?
essa talvez seja a melhor pergunta que eu já ouvi, Ricardo. Por quê? A sociedade, para viver em harmonia, cria uma empresa para organizar o seu desenvolvimento e o seu bem-estar. Essa empresa chama-se prefeitura. Cada um de nós, munícipes, é um acionista dessa empresa. A partir dos 16 anos nós temos direito a voto nessa empresa. Então nós elegemos o seu gestor por 4 anos, nada mais que isso. Esse é um direito legal. Elegemos alguém para administrar essa empresa. E o que é essa empresa prefeitura? Ela é eminentemente prestadora de serviços para a sociedade. Agora, você já imaginou uma empresa prestadora de serviço que presta mau serviço? Ela teria condições de sobreviver no mercado? Uma empresa prestadora de serviço, ela tem que prestar bom serviço. Para isso, ela tem que treinar, qualificar seus funcionários, selecionar e valorizar. E uma das formas de valorização é o reconhecimento em termos de remuneração. Esse simples fato vai fazer com que o bom serviço chegue à população. A população fica satisfeita, o funcionário fica satisfeito e a roda gira. Agora, da forma como está, é impossível prestar bom serviço. O funcionário está insatisfeito, Madeira. Isso tudo nos leva a uma questão de gestão. A prefeitura está endividada, o funcionário não está sendo qualificado, ele não está sendo valorizado, e com toda certeza, você pode contar comigo, porque nós vamos colocar uma consultoria dentro da prefeitura, uma consultoria de ponta, barata, nós vamos rever processos, nós vamos rever estrutura, nós vamos qualificar funcionários, nós vamos valorizar o funcionário, e essas simples medidas vão mostrar para a população que a prefeitura é uma boa empresa. O funcionário vai ficar satisfeito porque ele vai participar de todo esse processo. Não existe processo sem participação do funcionário, em empresa nenhuma. A prefeitura que tem esse negócio de perseguição, manda ali, manda aqui, desmanda ali. Sabe por quê também, Madeira? Você já imaginou uma empresa onde os cargos de nível mais alto, de hierarquia mais alta, são justamente os que não prestaram concurso, são justamente os de indicação política? Nós vamos reduzir isso para menos da metade. Além da economia gerada, nós vamos colocar pessoas qualificadas e usar ao máximo funcionários de carreira experientes e qualificados para ocupar esse tipo de cargo. Já que o assunto é funcionalismo público, qual é a proposta do candidato em questão de reajuste? Olha, é lógico que nós sabemos que existe que o salário está represado, né? É necessário ter um reajuste, mas nós também precisamos assumir a prefeitura. Nós vamos montar comissões nas várias categorias da prefeitura. Essas comissões vão trabalhar junto com a gente para ver as possibilidades de ganho, né? E de ganho real a cada ano, com toda certeza, porque isso eu acredito nisso. Não posso fazer nada que eu não acredite. Eu acredito perfeitamente que a gente tem que trabalhar assim. Mas é necessário primeiro analisar as contas públicas, porque eu sei que vou pegar uma prefeitura endividada, mas eu sei que nesse mundo não existe nada fácil e que não existe nada tão difícil assim. No primeiro ano vai ser um ano de colocar a casa em ordem, mas já no primeiro momento o funcionário vai se sentir valorizado, e se existir alguma condição de melhoria salarial, ela vai acontecer em qualquer momento, tá? Já desde o início do mandato. Lembrando aqui que as perguntas que são feitas, elas passam pelo crivo dos conselheiros, do Conselho de Eleitores. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, a quem nós agradecemos, e a Selmi Rezende Braga. Agradecemos a presença dos dois. Eles fazem a triagem das perguntas juntamente com os assessores de cada candidato que vem aqui. Mais uma pergunta, a leitora Rose. Ela quer saber quais as propostas que o candidato tem para desenvolver a agricultura familiar em Varginha e se tem projetos para a Feira Livre. Lembrando que a Feira Livre ela foi, a primeira edição dela foi no comecinho de setembro e a segunda é agora na terceira semana de setembro ali na estação ferroviária. Madeira, você sabe que eu tenho formação nessa área. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, embora eu tenha trabalhado em comércio e trabalho há muito tempo na área financeira, mas justamente financiando projetos e financiando muito a pequena produção.
É lógico que tem. A prefeitura tem que ser parceira de todo tipo de empreendimento. E cada pequeno produtor, cada unidade produtora rural é uma pequena empresa, é um pequeno empreendimento. E a prefeitura tem que estar atenta e ser parceira. Por exemplo, o convênio com a Emater, que está com as portas fechadas porque a prefeitura não vem pagando o convênio em dia. A Emater, ela é uma prestadora de assistência técnica ao pequeno produtor e ela faz os projetos para que esse produtor busque financiamento nos bancos institucionais, né? Então, aquele projeto é levado e o pequeno produtor busca o PRONAF, que tem taxas de juros reduzidas. E a Emater hoje está com as portas fechadas porque não está recebendo o recurso de convênio. Isso é um absurdo. Mas a prefeitura, ela, além de ter os projetos, além da questão da compra, quando for horticultura, da compra para a cesta verde, a prefeitura pode muito ajudar na organização das feiras e até na instalação de um SEASA na cidade. Porque o problema do produtor não é produzir, ele sabe produzir, existe assistência técnica. O problema do produtor é na comercialização. E se a prefeitura se envolve na comercialização, se ela dá condição de escoamento, o produtor produz e melhora a condição de vida no campo, porque é sofrido. O produtor hoje está sem estrada, está sem apoio, aqueles pequenos serviços que a gente pode fazer com a patrulha mecanizada da prefeitura não estão sendo feitos e vai existir lei específica para isso e as feiras livres vão acontecer em várias regiões da cidade. Pode ficar tranquilo que esse é um projeto nosso, é um projeto extremamente barato. Olha, cidades como Carmo da Cachoeira, eu quero citar como exemplo, é uma cidade pequena, com um orçamento pequeno, com um território grande. Já imaginou a dificuldade de um prefeito? Qual é o percentual da arrecadação que ele precisa se envolver com a área rural, com os pequenos auxílios, com os mataburros, com as estradas, certo? Com assistência técnica? É pesadíssimo. Já a Varginha, com essa arrecadação grande, com esse pequeno município, ela gasta 0,1% do orçamento com isso, gente. Não é nada. Varginha deveria ter as principais estradas asfaltadas. Varginha deveria dar um mínimo de atenção à área educacional, à área de formação técnica. Varginha tinha que estar ajudando, né, um pouco a área rural, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Uma pergunta aqui do leitor Silvio Souza, bem específica. Meu nome é Silvio, tenho curso de soldador, fiz no Senai, mas não tenho emprego. As metalúrgicas de Varginha foram embora, como a CBC e a Smith. Tudo metalúrgicas, mora em Varginha, casado, manda currículo nas empresas, mas não tem resposta de emprego. Ele diz que está fazendo bico de servente em obras, tem que procurar emprego em outras cidades. Faz o apelo, de acordo com ele, tem que voltar as metalúrgicas para Varginha. Outra reclamação, as casas que estão fazendo para as pessoas de baixa renda, ele mora em Varginha há 15 anos e até agora não foi contemplado. Paga aluguel de R$400 por mês, a esposa dele é empregada doméstica, ele tem 2 filhos. Ele queria saber a proposta do candidato. Ele não fez uma pergunta, mas pelo jeito é a respeito da parte de metalúrgica. Não, eu entendi bem. O Silvio tocou em 2 assuntos. O primeiro é que uma cidade tão tradicional, a mais tradicional do Brasil, em metalurgia, caldeiraria, tornearia, certo? Com tanta formação de mão de obra e exportando mão de obra para esse Brasil afora, você fala que é de Varginha, um caldeireiro fala que é de Varginha, as pessoas nem teste fazem com ele, de tão respeitado e qualificado que essas pessoas são. Não ter empresas se instalando aqui para trabalhar nesse ramo. Nós precisamos trabalhar dioturnamente para trazer empresa desse ramo para cá, porque nós estamos com uma quantidade enorme de pessoas desse ramo trabalhando fora de Varginha. Não é justo. Vamos trazer o varginhense de volta, vamos trazer essas empresas para cá e nós vamos trabalhar firme nisso, tenha certeza disso. A outra coisa que ele está reclamando é a questão habitacional. E ele tem toda a razão. Por quê? Os programas habitacionais brasileiros viraram programas empresariais. As empresas estão ganhando dinheiro com isso. É normal que se ganhe, mas não que se ganhe tanto, que a prefeitura se envolva tanto. O que eu acho é que a prefeitura de Varginha foi muito tímida na questão da habitação para a população de baixa renda. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo,
É um programa voltado para a população de 1 a 3 salários, porque ele tem rebate de prestação pelo governo federal, ele tem incentivo. Então a prefeitura tinha que aproveitar isso e se esforçar ao máximo para fazer as doações diárias, para que esses programas acontecessem na cidade. Tem que correr atrás e tem que fazer, e isso vai acontecer caso eu venha a ser premiado, né, com as eleições do dia 7. Nós vamos trabalhar muito e com certeza nós vamos triplicar no mínimo a quantidade de unidades habitacionais para as pessoas de baixa renda. Mais uma pergunta, lembrando que as perguntas podem ser feitas por torpedo SMS 3588596919, pelos perfis do blog no Twitter e no Facebook, ou pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br. Pergunta do leitor Ivan Luiz. Fineza perguntar ao candidato Renato Paiva: no blog do Madeira vemos apoio do governo estadual em instalar grandes empresas no sul de Minas, a exemplo em Extrema e Pouso Alegre. Quanto a Varginha, não parece que a cidade está órfã nesse tipo de apoio pelo governo estadual na vinda de uma empresa de expressão para a cidade? Quem é? Ivan Luiz. Ivan, dá a impressão, mas o governo do estado não faz distinção. Pelo contrário, o governo do estado indica a Varginha para a maioria das empresas que o procuram. Indica porque é vontade do governo que essas empresas se instalem em Minas Gerais. Minas Gerais tem um programa de atração de empresas através do BDMG, através da Secretaria Estadual da Indústria. Existem alguns tipos de financiamento, como o Proindústria e Proindy, que o governo do estado atua. Ele atua também na formação e qualificação de mão de obra, em parceria com os municípios. E ele indica determinados municípios que ele acha que seriam atrativos para essas empresas que os procuram. E Varginha é um município sempre lembrado. Eu mesmo me encontro por várias vezes com técnicos do INDE no centro da cidade, às vezes em algum restaurante. Já encontrei por várias vezes. Eles vêm a Varginha, acompanhados da empresa, mostrar o diferencial que é a nossa cidade. Mostrar que a maioria das empresas hoje, Madeira, nós estamos num mundo globalizado. Elas trabalham com algum tipo de importação ou exportação, ou de componente, ou de material acabado. Alguma coisa se importa ou se exporta na maioria das empresas. E nós temos aqui os despachantes aduaneiros, nós temos aqui o Porto Seco, a aduana. Isso é extremamente importante. Mas, infelizmente, Varginha vem perdendo. Vem perdendo porque não está sabendo negociar. As empresas, elas procuram o estado primeiro. Que estado ela vai? Ela está saindo normalmente de São Paulo. Ou então ela vem do exterior para se instalar. Ela fala: que estado eu vou? Que tipo de incentivo tem no Paraná? Mas qual que é a logística do Paraná? Estou muito distante, é difícil, eu tenho que vir pela região do Itaipu. O maior centro consumidor do país é São Paulo. Temos que lembrar disso. Belo Horizonte também é um grande centro consumidor. A grande BH é um grande centro consumidor. E o Rio de Janeiro é um grande centro consumidor. A indústria automobilística está instalada no Paraná, Rio, Minas, São Paulo. Hoje, no Nordeste também, em Goiás também. Mas Varginha tem uma posição privilegiada, né? Ela está próxima de tudo isso. Então, nós temos uma condição ímpar para a instalação de empresas. Ímpar. A questão é como negociar. Nós estamos preparados? Eu vi no orçamento do ano passado a quantia de R$150 mil para incentivo à industrialização. E, infelizmente, não tem jeito de instalar a empresa dessa forma. Se não tiver vontade, a empresa não fica. Valor para o orçamento anual? O que estava no orçamento foi isso. Cida do Pet, pergunta feita pelo Facebook. Gostaria de saber do candidato qual o plano para resolver a questão de moradores de rua. Ela informa que tem uma média de 12 a 16 que se concentram nas proximidades da rodoviária, totalmente alcoolizados, muitos drogados. A Cida é uma abnegada, né? Ela está sempre trabalhando com a erradicação do trabalho infantil, preocupada com os moradores de rua, preocupada com o alcoolismo, com a droga. Meus parabéns, Cida, você é uma pessoa que merece, né? Você tinha que estar trabalhando nessa área, porque poucas pessoas têm essa vontade e essa perspicácia, né, de entender como resolver os tipos de problema. Olha, o que eu posso te dizer, Cida? Nós
vivemos em sociedade. As pessoas individualmente têm uma obrigação com essa sociedade, pagar os seus impostos. E hoje a carga tributária brasileira é de 38% em média. Isso significa que cada um de nós, de tudo que se gasta, 38% vai para o poder público. Por que isso? Para o poder público assumir determinadas questões que são de responsabilidade de todos. E uma pessoa que chegou a esse ponto de virar morador de rua, ou porque entrou no alcoolismo, a família já não deu mais conta, se perdeu, teve problemas, ela precisa da assistência. E a nossa contribuição está nos impostos. Está certo que quando o poder público não assume, algumas entidades vêm preenchendo esse vazio, e Varginha tem muitas delas, né? Vida Viva, Acrenog, BenTV, Abraço, Levanta-te e Anda. Eu nem quero ficar citando, porque senão nós vamos correr o risco de esquecer alguma. Mas tantas pessoas de boa vontade que voluntariamente trabalham nesse sentido. Mas quem recebe os recursos oficiais é a prefeitura. Quem tem que resolver esse problema coletivo é a prefeitura. A prefeitura simplesmente recolhe essas pessoas de uma forma desumana, numa Kombi, leva até a Acrenog, essas pessoas dormem no outro dia, vêm a pé de novo para a cidade, porque elas são viciadas, elas não podem ficar, a Acrenog não tem condição de deixá-las presas lá. A prefeitura tinha que ter um trabalho social forte para resolver esse tipo de problema da sociedade. A sociedade não aguenta mais ver isso, e a prefeitura precisa ter a responsabilidade de resolver esse tipo de problema. Pergunta da leitora Rosângela. Gostaria de saber se o candidato tem algum interesse em fazer alguma coisa pelo bairro Rio Verde. Rosângela? Rosângela. Quando se cria um novo bairro, o loteador tem determinadas responsabilidades definidas em lei. Quais sejam? Asfaltar o acesso, asfaltar o bairro, fazer os meio-fios, colocar rede de água pluvial e doar à prefeitura. Colocar rede de água, de esgoto e doar à Copasa. Colocar energia elétrica e doar à CEMIG. Tudo dentro das especificações técnicas que cada órgão desse exige. Tem também a responsabilidade de doar as áreas verdes e as áreas para os implementos comunitários, onde a prefeitura vai poder fazer a escola, o posto de saúde, a praça. Isso tudo é doado pelo loteador, definido pela Secretaria de Planejamento, inclusive a sua localização. O problema é, a prefeitura precisa planejar as suas ações. Se ela aprovou um loteamento, ela sabe que precisa fazer os implementos sociais para que as pessoas vivam bem naquele bairro. E a prefeitura vem pecando nisso. Não é só o Rio Verde, o Carvalhos agora está sofrendo o mesmo problema. Está faltando linha de ônibus, está faltando, por quê? Está faltando a linha e o horário. Isso sem contar que a gente acha que precisa de um pouco mais de qualidade, que não é um problema da empresa, é um problema definido pela prefeitura e inclusive a gente acha que a tarifa é cara. Então, esse é um problema da prefeitura e que a gente precisa corrigir o mais rápido que se possa. Porque ao aprovar um loteamento, você já assumiu a responsabilidade dos implementos sociais e eles precisam ser feitos, porque senão a população compra o terreno na boa fé, constrói e depois fica desassistido. Uma pergunta que o blog recebe muito perguntas a respeito desse assunto. Nós estamos falando de zoneamento urbano, né, ocupação do solo, que é sobre quando se faz a avaliação dos imóveis. Os leitores do blog reclamam muito que a avaliação está acima do mercado. Essa semana eu recebi um leitor e foi conversar conosco e ele reclamou que comprou um imóvel em um valor de 300 mil e agora ele foi avaliado em 390 mil. Em questão de um mês aumentou 90 mil reais. Bandeira, isso virou matéria corriqueira. A gente quando elege alguém, eu quando voto em alguém, é porque eu confio. Eu quero me espelhar nesse alguém. Eu quero falar, estou tranquilo, porque eu votei em alguém honesto, votei em alguém competente, votei em alguém que não quer me passar a perna. Eu já pago meus impostos em dia, eu sou um cidadão correto. É isso que a gente quer do governante, correção.
Não tem cabimento o governante passar a perna no munícipe. Não tem cabimento a pessoa comprar um imóvel por 400 mil e ter que pagar imposto sobre 600. Isso é desonesto, não está correto, porque paga-se alíquota, paga-se percentual. Então, o que eu quero dizer para você, Madeira, que está me fazendo essa pergunta? Nós vamos rever a planta genérica de valores. Nós vamos, por quê? Aí você vai passar a ser correto com o IPTU. As pessoas vão pagar o que devem. E essa planta genérica de valores, em que a pessoa paga o IPTU, vai ser a base de cálculo para o IPDI. Então a pessoa vai poder emitir a guia lá na sua casa, liquidar e vir com o imposto pago dentro do valor que a prefeitura prefixou. Aí vai estar todo mundo agindo de forma natural, correta e transparente. Pergunta do leitor Flávio Caldonazzo. Hoje em dia as questões de defesa dos animais estão nas discussões de todos os países. Existem leis para não utilização de animais em circos, entre outros abusos. Este mês acontecerá em São Paulo um encontro da Sociedade Mundial de Proteção Animal. Gostaria de saber do candidato, caso seja eleito, o que pensa fazer em relação aos animais abandonados, sobretudo os cães. O senhor não acha que a cidade tem condição de ceder alguma área, construir um abrigo adequado e abrir concurso para médicos, veterinários e outros funcionários, para que estes animais não precisem depender apenas da boa vontade das pessoas? Tem uma outra pergunta aqui, ele fala que a minha vontade era ver o fim do zoológico, fechar o zoológico, né, e transformá-lo neste espaço para animais. Flávio, o cão, especificamente, ele faz parte da história do homem, né? O cão está domesticado e a diversidade de raças, cada uma com uma característica, mas todas elas de extrema confiança, de extremo acompanhamento do homem. As pessoas às vezes têm no cão seu melhor amigo. É impressionante isso. Existem cães inteligentes, cães que têm aptidão de raça, cães que têm aptidão de guarda, mas sempre ligado ao homem. E depois da gente viver em sociedade, muitas pessoas abandonam animais e eles vão para as ruas. Volto a dizer, é responsabilidade do município resolver essa questão. Tem sim que ter um local adequado, bancado pelo município. Hoje em Varginha tem um local bancado por munícipes, por pessoas de boa vontade. Está certo que existem pessoas de boa vontade, está certo que essas pessoas querem ajudar, mas então faça-se um convênio, melhore-se o local e a prefeitura faça uma subvenção, no mínimo isso, mas é o mínimo do mínimo. A prefeitura deveria ter o local adequado, inclusive para depois proceder a adoções. Então, essa questão vai ser resolvida já no primeiro momento. Com relação ao zoológico, os animais estão aí, existe um termo de ajuste de conduta, que na verdade era o terceiro termo de ajuste de conduta, para que a prefeitura faça uma adaptação no local dentro das regras mínimas para se conservar determinados animais dentro de uma localidade. Eu não posso te afirmar na extinção do zoológico, a destinação desses animais pode ser problemática, mas da condição de vida adequada, pelo menos, é lógico, fechado e trancado, é difícil para estar dando condição de vida adequada. Mas uma melhor condição de vida para esses animais, né, a gente tem condição e a gente vai fazer com toda certeza. Perfeito. Edson dos Santos Júnior. Renato, a TV Princesa, na administração do Aloysio Ribeiro de Almeida, teve seu estúdio lacrado para transmissões por estar transmitindo em canal VHF, não autorizado pelo Ministério das Comunicações. Usaram o canal 7 em VHF quando a concessão era para um canal em UHF. Na administração do Antônio Silva, devido à baixa na arrecadação municipal, o mesmo terceirizou a emissora para o Nunes, FEPESMIG, num contrato que acabou sendo desfeito logo depois entre as partes. O leitor quer saber qual o seu projeto para a TV Princesa e planos para atender à exigência de que, em 2016, todas as emissoras tenham que transmitir em formato HD digital. Quer saber se haverá investimentos nessa área na TV Princesa? Eu acho interessante que o município
mantenha a concessão da TV. Eu acho interessante que ele faça os investimentos necessários. Ela pode ser utilizada nas questões culturais e nas questões da informação à população. Ela pode fazer convênio com institutos de pesquisa, ela pode fazer convênio com institutos sem finalidade lucrativa. O que está faltando é que você busque pessoas que consigam fazer com que essa TV funcione bem, né, sem que ela seja muito dispendiosa. Mas existem essas possibilidades e você sabe disso, que você é do ramo. Então, nós temos o interesse de fazer esses investimentos que são necessários e depois fazer os convênios necessários à melhor utilização da TV. Aproveitando aqui a pergunta do leitor, e quais são os projetos do candidato em relação, neste caso, falamos da TV, a Rádio Melodia, que também integra a Fundação Cultural? A mesma coisa. A gente acha que a cultura no município precisa ser mais bem trabalhada. A gente precisa levar a cultura para os bairros, né, que é onde nascem os movimentos culturais. Nós precisamos ter locais adequados nos bairros, locais de apresentação nos bairros, e a gente pode se utilizar dos meios de comunicação da prefeitura para poder dar visibilidade para os movimentos culturais. Lineker Correia, gostaria de fazer uma pergunta ao candidato: qual a sua formação? Possui curso superior ou alguma experiência em administração pública? Lineker Martins Correia. Lineker, eu tenho por formação engenharia agronômica, mas ao longo da minha vida eu sempre fiz cursos de especialização nas mais diversas áreas, na grande maioria delas na área financeira e na área de gestão. Eu tenho MBA da Fundação Dom Cabral em gestão, que é a 5ª melhor escola de gestão do mundo. Hoje a Fundação Dom Cabral é a 5ª melhor escola, com professores maravilhosos. Então, ao longo da minha vida, eu sempre procurei estar me qualificando, me preparando, porque você não sabe, né, quando você mais vai precisar. E eu gosto muito de ler, eu gosto muito de história também, Madeira, embora por formação eu não tenha nada com relação à história. Tenho até vontade de fazer um curso de história, porque eu tenho mania de história. Mas por formação sempre gestão administrativa e finanças. Elisângela Bernardo diz que a Escola Antoinette Johnson, que há 30 anos é exemplo em qualidade de ensino e um verdadeiro modelo pedagógico a ser seguido no município, corre o risco de fechar as portas em dezembro próximo por falta do cumprimento no repasse de verbas firmado em um convênio com a atual administração. Sendo, na verdade, uma associação beneficente, a escola não tem como se manter sem a ajuda de recursos públicos. A leitora quer saber exatamente o que o candidato pretende fazer para que tal situação não se repita na cidade de Varginha. Qual que é o nome dela? Elisângela Bernardo. Elisângela, você tocou num ponto tão importante que é uma coisa que emociona a gente um pouco. Porque a Escola Antoinette Johnson, ela foi um investimento de americanos evangélicos em Varginha. Naquela ocasião, o Aloysio Ribeiro era prefeito e ele ajudou nesse investimento. E construíram um belo prédio para funcionar de escola ali na Vila Registana. E o município ajudava, porque ela chegou a ter 400 alunos. Você já imaginou uma escola sem finalidade lucrativa, formando e formando bem 400 alunos? Bom, há 16 anos atrás, um prefeito cortou o convênio. A escola tentou se manter, buscando recursos na sociedade, buscando recursos de parceria, e ela foi perdendo a condição de manter a gratuidade para esses alunos carentes. E hoje ela chegou ao ponto de estar só com 137 alunos. Ainda assim, muito aluno, e com boa educação. A atual administração passou por lá, viu o trabalho e concordou em fazer um convênio com um auxílio financeiro e não cumpriu o convênio. A escola chegou ao ponto de quase fechar. Por sorte, um empresário de Varginha, analisando a questão, resolveu
fazer uma parceria com a escola e a escola vai se manter até o final do ano. E quem sabe essa parceria pode prosperar e a escola se manter por mais tempo com a parceria dessa empresa. Mas independente da gente ter tido a sorte de ter um empresário que tivesse condições e tivesse visão para manter esses 137 alunos, a prefeitura, num governo eventual meu, com toda certeza vai ser parceira nesse tipo de empreendimento. Olha, no setor educacional, no setor cultural, no setor assistencial, principalmente com relação a drogas e a álcool, existe oncologia, existe uma infinidade de entidades assistenciais em Varginha prestando relevantes serviços de utilidade pública e que prestam esses serviços voluntariamente. Se o município tivesse a visão de dar um auxílio para essas entidades, um auxílio financeiro que elas já são de utilidade pública, um aporte financeiro, ele ia potencializar em muito o trabalho dessas entidades. É muito barato para o município, porque a função é dele. A função, quem recebe os impostos, quem tem a competência, quem tem a obrigação de cuidar disso é o município. Mas não, essas pessoas voluntariamente estão fazendo o trabalho do município, estão preenchendo esse vácuo que o município deixou. Se o município seleciona, se o município dá um aporte financeiro e depois fiscaliza o uso desses recursos, ele vai potencializar em muito esse trabalho, certo? E ele vai reduzir muito a sua despesa. Então, na verdade, é uma questão de se pensar um pouco, é uma questão de se investir e de se pensar, de ser inteligente, porque é potencializar em muito o trabalho de gente que está trabalhando graciosamente. Candidato, falando a respeito de uma escola, eu estava me recordando aqui, eu tenho a impressão que na primeira entrevista que nós fizemos, o único assunto que nós não abordamos foi a educação. Queria saber qual é a proposta do candidato. Olha, todas as campanhas que eu já ouvi na televisão, seja campanha federal, seja campanha governamental, campanha de senadores, campanhas de deputados, campanhas de prefeitos em Varginha, todas as campanhas falam: educação é prioridade no nosso governo. Eu nunca vi educação ser prioridade em Varginha. Eu nunca vi. Se alguém disser que está mentindo. Ah, investiu-se? Construiu escola? Construiu. Precisava construir, gente. A pessoa que foi prefeito falar: eu fiz isso, é obrigação de quem está lá. É obrigação gerir bem, é obrigação da transparência, é obrigação ser correto. Parece que ser correto hoje virou virtude. Ser correto é o básico do básico. Tá? Hoje eu sou correto. Ser correto é obrigação de todo mundo. Se for candidato, é obrigação ser competente também. O cara não tem uma mínima noção de gestão e querer gerir uma empresa de 3 mil funcionários, está errado. O assessoramento, se você não chamar de gente competente, você está sendo desonesto com a população. Então, essas coisas precisam ser ditas, senhora. É muito ruim ficar falando, porque você está participando de um processo, né, de escolha do candidato. É ruim estar falando. Mas vem cá, você coloca o seu filho. Varginha tem 12 mil meninos na escola pública municipal. Agora, a cada ano sai um monte, entra outro monte. Então, mais de 80% da população passa pela escola pública municipal. E você não valorizar o professor, você não criar um ambiente de estudo adequado, você não ter uma escola boa, bem reformada, com laboratório de informática, com quadra coberta e pintada, para o aluno gostar de ir para a escola, para o aluno poder ter aula de artes, aula cívica, aula de cultura, certo? Mas não tem lógica um negócio desse. E você não valorizar o professor. O professor de Varginha hoje não recebe o extra classe, que é legal, uma condição legal. O ticket, se faltar um dia, perde. Ah, você fala, o ticket não é tão alto, não faz mal. Você não pode, por causa de um, penalizar todos. Cria-se uma comissão, vê se essa pessoa usualmente faz isso. O plano de saúde do município tem 2. Tem a Unimed, tem o ISA, todos 2 funcionando precariamente. Ou opte por um, ou elimine os 2 e faça um plano bom.
fica o funcionário público desmotivado. Não tem nada pior do que uma empresa prestadora de serviço para a população ter um funcionário desmotivado, gente. Não tem lógica isso. Então, na verdade, eu não consigo enxergar a valorização do profissional do magistério em Varginha. Isso precisa ser feito o mais rápido possível, porque não tem maior injustiça social do que não dar a melhor condição para o educando. Porque ele vai disputar mercado de trabalho lá na frente e você foi injusto com ele, não dando, no mínimo, igual condição aos que estão na escola privada. Pergunta feita pelo Twitter. Ari quer saber qual a proposta do candidato para limpeza e conservação das ruas e praças. Nossa. Ari, uma prefeitura que não consegue limpar rua e praça, ela se presta para quê? É o básico, novamente, é o básico do básico. É impressionante, a gente anda por Varginha e as pessoas nos pedem, quase ninguém pede investimento, as pessoas pedem manutenção, limpeza, tapa-buraco, reforma de quadra, melhoria de praça. Quer dizer, as pessoas estão pedindo o que é de obrigação, independente de visão, independente de partido, independente de vontade. É o básico do básico da administração. Eu vou entrar, eu tenho que ter uma frota boa, eu tenho que prestar um serviço de limpeza, de tapa-buraco adequado. Tem nada mais básico. E de manutenção dos próprios públicos. Aí depois nós vamos ver se o prefeito é bom. Depois nós vamos ver se o prefeito é bom. Isso aqui é o básico. Isso aqui qualquer um tem que fazer. Depois vamos ver se ele tem visão, se ele vai valorizar a educação, se ele vai resolver o problema da saúde, se ele vai ter visão para o crescimento da cidade. Nossa cidade. Qual prefeito nosso que enxergou Varginha para 100 anos? Qual prefeito nosso que fez o delineamento para o crescimento da cidade, para que a gente não tivesse problema de trânsito hoje, problema de estacionamento, problema de uso e ocupação de solo? Qual? Tá todo mundo aí falando, eu faço. Quem já foi, não fez. A verdade é essa. Não é crítica não, gente. É que não fez mesmo. Nós temos uma cidade projetada para o futuro? Olha, então por que nós estamos sofrendo esse problema numa cidade de 130 mil habitantes, esse baita problema de trânsito? Um transporte coletivo da era da onça. Não é a empresa não. A empresa está fazendo o que ela se comprometeu a fazer. A prefeitura é que não está fazendo a parte dela. Ela não está traçando os trajetos adequados, ela não está fiscalizando direito, ela não está cuidando de cumprir horário, ela não tem abrigo cômodo para as pessoas. A questão da acessibilidade ainda está deficiente, não só na empresa de ônibus, como que ela vem fazendo gradativamente, mas nas ruas da cidade, nos prédios públicos. As pessoas são muito condescendentes, elas falam, não, mas vai fazer. O brasileiro é bom demais, né? Nós somos um povo que aceita tudo. Devagarzinho vai fazer, vamos fazer devagar, tá? Mas pera aí, vamos sair da tartaruga e passar para um outro bichinho mais rápido, né? O candidato falou a respeito da frota da prefeitura. O senhor acredita que o município deve ter uma frota própria ou alugar? Frota própria. Se você tiver condição de gestão, a frota própria é mais econômica. Quem aluga ganha. Isso acontece. Júnior, quer saber o que o senhor pretende fazer com a guarda municipal? Vai deixar todo mundo como está ou soltar a turma para atuar? A guarda é uma guarda boa, bem treinada, viu, Madeira? Eu tive a oportunidade de conhecer e a gente tem que valorizar a nossa guarda. A guarda pode ser a vitrine da administração. E se for o meu caso, ela vai ser minha vitrine. A pessoa que tiver um problema vai sentir que tem alguém olhando por ela. Nós vamos ter câmaras, nós vamos estar vigiando a cidade, nós vamos estar cuidando do trânsito, nós vamos estar cuidando da vida, nós vamos estar cuidando das pessoas. Isso não implica que a gente não tenha uma parceria adequada com a Polícia Militar, que é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é a melhor polícia do país. Nós vamos ter parceria. Tá? Uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser sentar com a Polícia Militar e depois sentar com a Guarda. A Guarda é treinada, a Guarda é boa, ela está sofrendo um problema aí de proibição legal de atuar no trânsito, de multar e tal, mesmo porque também eu não gosto muito de multa não, eu gosto de educar.
Eu acho que o governante ele tem que ser o mais leal das pessoas. Então, se eu quiser disciplinar que naquele local é perigoso, eu vou colocar lá devagar, senão você será multado. Velocidade máxima X. Mas não vou colocar a velocidade abaixo do que pode, não. É dentro do que pode, para evitar o acidente. E a pessoa vai saber que se passar vai ser multado. Nada de pegadinha, nada de pardal escondido. Isso não condiz com o administrador correto, certo? Mas a guarda vai saber que ela tem autoridade, mas ela tem compromisso. Ela tem compromisso com o cidadão que paga ela, mas ela tem autoridade para atuar quando precisa também. E ela vai ser o meu espelho, com toda certeza. Joumir, considerando a arrecadação atual de tributos da Prefeitura e despesas, o candidato pretende elevar ou reduzir os impostos cobrados da população? Elenir? Joumir. Joumir. É uma pergunta inteligente, porque é o seguinte: boa parte da arrecadação do município vem de transferências. Transferências da União e transferências do Estado. Você aumenta a arrecadação substancialmente quando você aumenta a produção interna, você aumenta o PIB da cidade. Se você trouxer indústrias, empresas prestadoras de serviço, ou se você incrementar o agronegócio, você aumenta o PIB da cidade. Aumentando o PIB da cidade, aumenta a sua participação no PIB do Estado, e as transferências de recursos de ICMS do Estado aumentam muito, a Prefeitura arrecada mais. Mas a Prefeitura tem sua arrecadação própria, baseada no ISS, no ITBI, no IPVA, ISS, ITBI, e IPTU. Né? A Prefeitura já colocou para o orçamento do ano que vem que ela vai rever a planta genérica de valores. Então ela está reformulando com toda certeza os valores das residências e do comércio e dos lotes de Varginha para poder cobrar o ano que vem. Se isso não estiver dentro da realidade, eu vou fazer nova revisão. Mas se estiver dentro da realidade, eu vou deixar cumprir. Tá? Com relação a ISS, a gente tem que fazer uma fiscalização bem feita. As pessoas devem pagar dentro do patamar legal e dentro de uma coerência do que ela fatura. Já o IPVA é uma transferência baseada no emplacamento de carros, né? Varginha tem crescido muito, Varginha está emplacando 500 carros mês. Então, essa arrecadação vai aumentar bastante. E o ITBI, em virtude da cidade estar crescendo e de ter aumentado muito a comercialização de imóveis, o ITBI tem aumentado muito, só que ele está sofrendo essa distorção que o Madeira citou lá atrás, que a Prefeitura está sobrevalorizando, e eu não vou deixar isso acontecer não. Vai cobrar o ITBI dentro de patamares razoáveis, que vai ser os valores da planta genérica de valores, né, o valor que a gente colocar para cobrar o IPTU. Candidato, nós temos 7 minutos, vamos caminhar então para o final. Vamos responder a última pergunta dos leitores e depois o encerramento, tá? Edson quer saber do candidato: nota-se uma ânsia da população de Varginha para que nesta eleição de 2012 se faça realmente mudança após 12 anos da administração petista. Você acredita que a população vai mesmo apoiá-lo, sabendo que ex-integrantes do PT estão junto com você nesta campanha, como por exemplo o seu próprio candidato a vice? Lembrando que Carlão foi secretário de saúde no PT, sem ao menos ser um médico. Olha, eu tenho formação, eu já demonstrei como vereador e depois como secretário a lisura das coisas que eu faço, o compromisso quando eu pego alguma coisa para fazer, e eu gosto muito de Varginha, só por isso eu sou candidato. Isso me traz muito desgaste. Eu não sou político profissional, nem quero ser. O Carlão veio de um partido que é o PV, ele se desfiliou do PT há 6 anos e 8 meses. Ele tem se mostrado um cara extremamente comprometido com as causas da cidade. O Carlão, no segundo mandato de vereador, ele votou contra o aumento de salário e foi aprovado, mas ainda assim, quando depositava na conta dele, ele devolvia. Então ele devolveu aos cofres públicos todo o aumento, que foi de R$ 84 mil. O Carlão
foi para o PV, e o PV, como estava coligado com o PT, indicou o Carlão para uma secretaria. O Carlão foi secretário, não concordando com os rumos que a administração tomava, mesmo com certa dificuldade financeira, ele foi lá, entregou o cargo e abandonou o governo. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. A maioria das pessoas se acomodam, ficam com o salário e o poder até o final da gestão e depois falar, lá ninguém tinha comprometimento mesmo. Mas não, ele teve a coragem, ele teve a postura. E eu acredito nisso. Agora, se durante o nosso processo a gente tiver algum problema, eu gosto das coisas muito claras, Madeira. Eu nunca tive problema com ninguém que trabalha comigo. Eu sempre deixo as questões claras. Eu falo, eu prefiro a coisa assim, assado. Se por acaso nós tivermos algum tipo de problema, aí ele é o vice. Eu não vou brigar. Ele vai assumir em todas as vacâncias, porque isso é legal e eu faço questão de fazer a coisa correta. Não tem essa questão de eu não deixá-lo assumir, não. Vai assumir. Mas eu vou procurar tentar mostrar para ele a nossa forma de gerir. Mas ele tem andado comigo, a gente tem conversado, a gente tem se apresentado em empresas, em escolas e para a população, e eu tenho gostado muito da postura dele. Ele tem se postado de uma forma muito coerente e muito correta. Eu sempre fui contrário à maneira do PT administrar. Eu sei que fizeram coisas boas, né? Mas eu nunca fui favorável, tanto é que eu nunca aceitei participar de nenhum tipo de coligação. Fui chamado para serviço, não aceitei. Quando um membro do meu partido foi chamado, eu falei para ele, precisa sair do partido, e saiu. Depois se desentendeu lá, hoje está na nossa coligação, né, que é o vice-prefeito, mas eu não abro mão das minhas convicções. Eu faço o que eu acredito, eu tenho formação e condições de fazer uma boa gestão para Varginha e quero provar isso nesses 4 anos, certo? Não quero mais que 4 anos. Em 4 anos eu acho que eu tenho condição de mostrar que a cidade merece e terá muito mais. As perguntas que a gente estava vendo aqui, todas as perguntas elas têm algumas marcas, são as correções feitas pelos conselheiros. O Ademir Pereira, ele quer perguntar, caso eleito, se o senhor pretende investigar as ações da equipe de governo atual através de comissões de auditoria. Se o senhor acha que atualmente está tudo certo na condução da prefeitura? Eu não acho que está tudo certo, tanto é que eu sou candidato de oposição. Eu não tenho nenhum interesse em perseguir, eu tenho interesse em melhorar a nossa cidade. Então, a partir do momento que eu entrar, eu vou fazer um corte na administração, vou me basear dali para frente, né, dentro do orçamento que eu vou pegar, vou fazer as correções necessárias ao longo do andamento do ano, vou enxugar cargos políticos, vou fazer uma campanha de redução de despesas supérfluas, vou trabalhar firmemente nas obras inacabadas e, se existir algum tipo de serviço que eu achar que está caro, eu vou fazer uma investigação de preço e, se necessário, vou cancelar o contrato e proceder à nova licitação. Mas não vou ficar caçando bruxa para trás não, sabe? Eu sou de oposição, sim, eu não concordo com os rumos da administração, eu não concordo com a forma de gestão, mas não tenho interesse de ser investigador. A Câmara está aí para fiscalizar, ela deveria estar fazendo isso, e deve estar fazendo, né? O Tribunal de Contas também. É necessário que eles façam esse acompanhamento, mas eu não tenho nenhum tipo de interesse em ficar remexendo o passado. Candidato, a gente agradece a sua presença, boa sorte na campanha. Fica o seu encerramento, nós temos 1 minuto. Tá, nós estamos simplesmente buscando quem será o nosso gestor, quem será a pessoa que vai administrar a nossa empresa. Nós, varginhenses, queremos saber quem vai administrar a nossa empresa para os próximos 4 anos. O que eu garanto a vocês que eu não vou ser um simples gerente. Eu quero ser o gestor da prefeitura, eu quero ser o cara de visão, o cara que leve Varginha para o futuro, o cara que direcione o desenvolvimento da nossa cidade para que a gente tenha uma cidade bonita e próspera, uma cidade bem administrada, uma cidade bem tocada, uma cidade limpa, uma cidade ordeira, uma cidade que seja exemplo de gestão para o país. E uma cidade que tenha no prefeito uma pessoa amiga, uma pessoa que olhe pelos mais necessitados, porque a administração pública é isso, Madeira, é você cumprir o vazio social que existe no sistema capitalista.
é você oferecer vaga na creche para aquelas pessoas que precisam trabalhar, é você oferecer a consulta médica na hora que ela precisa e o exame médico na hora que ela precisa, é você ter estrutura funcional para que isso aconteça, é você ter os programas habitacionais que elas precisam, você ter o transporte coletivo para a população que precisa de transporte coletivo e priorizar o coletivo sobre o particular. É você ter uma cidade limpa, com quadras limpas e praças bonitas onde as pessoas frequentem. É você inibir realmente as ações que levam à insegurança, seja a droga, seja a criminalidade. Você investir pesado em educação, valorizando os educadores, valorizando os profissionais do magistério. É você saber que você é a maior prestadora de serviço da cidade e do sul de Minas, que você vai valorizar o seu prestador de serviço, que é o funcionário público. Uma empresa organizada com um funcionário público satisfeito, ela vai ser uma empresa boa, vai ser uma empresa aplaudida pela população. Para isso, renove. E renovar de fato, hoje em Varginha, é votar Renato. Agora eu peço o seu voto. Nós temos um candidato que, com todo respeito, é um bom gerente, mas ele já foi prefeito 2 vezes. Nós temos um outro que está no governo há 12 anos. Dê uma oportunidade para um varginhense que quer melhorar essa cidade. Vote 25. Obrigado, a gente agradece também, além da presença do candidato, a nossa equipe hoje, Rodrigo, Luiz Augusto, Marcelo Dominguito, os conselheiros Selmi Braga e Dr. Luiz Henrique Souza Pinto, e a gente tem que fazer aquele agradecimento especial para os nossos patrocinadores, Via Cabo TV, a Forfan, a Piscina Companhia, no nome do Gilberto Ebst, Graf Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética e Jetcom Engenharia. Próxima semana entrevistado, terça-feira, 7 da noite, é o atual prefeito Eduardo Carvalho Crujinha, e na semana seguinte, dia 2 de outubro, 2 dias antes do debate da IPTV, o debate do blog do Madeira e do jornal Folha de Varginha. Será no auditório do AB a partir das 7 da noite, mas só poderão participar e entrar pessoas convidadas. Você tem que retirar o seu convite, os convites estão sendo distribuídos para as coligações e no jornal Folha de Varginha e no blog do Madeira. O debate será transmitido ao vivo a partir das 7 da noite pelo blog. Obrigado, boa noite.